Hoje nós vamos aprender a criar essa calculadora sucesso aqui na programação em Excel, planilha que já tem quase 4 milhões de acesso nas redes sociais. E nós vamos transformar ela em aplicativo aqui dentro do Google Planilhas, porém eu vou começar esse vídeo de um jeito diferente. Olha só, digita aí no seu navegador calculadora, presta atenção, calculadora ponto programação em Excel .com.br. É isso mesmo, a calculadora está disponível no meu site. Naim, mas a gente não vai criar ela dentro do Google Planilha? Vamos! E por que eu estou te mostrando isso? Porque o que a gente faz no Google Planilhas, quando a gente transforma o Google Planilhas em um aplicativo, a gente está usando o quê? JavaScript, HTML e CSS. Tudo isso é a linguagem da internet. Então, como eu tenho o meu próprio site, eu posso vir aqui e hospedar ela online. E é exatamente isso que eu fiz. O código 100% igual. É isso mesmo. O Google Planilhas, ele é, na verdade, ó, o seu front, o seu back e o seu servidor. E ainda a sua hospedagem, ele é tudo para você de graça, galera. Eu pago isso daqui para hospedar e quando a gente faz lá no Google Planilhas, a gente não paga nada. Qual que é a única diferença? O link aqui não é o seu site, é o link que o Google deu para vocês. Mas vamos brincar aqui com a nossa calculadora e com o nosso aplicativo e nós já vamos estudar os códigos. Olha só, eu coloquei aqui R$1.000, 5 e vou colocar uma aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender esses cálculos, galera. Então, a primeira coisa, né, isso aqui parece uma brincadeira boba, mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é treinando o raciocínio lógico. E é isso que eu digo, o conhecimento ele não precisa ser chato, pelo contrário, tá? Quanto mais divertido ele for, mais fácil entra na nossa mente. E se você for capaz de criar esse tipo de coisa, você será capaz de resolver problemas reais na sua vida e no seu trabalho. Então, muito se engana quem acha que isso aqui é apenas uma diversão boba. Pelo contrário, é uma forma muito avançada da gente aprender. Então, como é que a gente calcula, galera? Vamos pensar o seguinte, ó, uma pessoa que tem essa remuneração aqui de R$1.000, vamos pegar a calculadora, tá? A gente pode dividir isso pensando que o mês tem 4 semanas em média, né? Sempre a gente vai tentar trabalhar com médias aqui, né? Até porque o cálculo exato ele vai depender de várias coisas. Então a gente está fazendo uma previsão, uma análise média, tá? Então vamos lá. Se a pessoa ganha R$1.000 por mês e a gente trabalha 4 semanas, eu vou dividir isso por 4. Então ela vai ganhar 250 por semana, beleza? Essa pergunta aqui é quantas horas a pessoa trabalha por semana. Se essa pessoa trabalha só 5 horas por semana e não 44, que vida boa que ela tem, né? Nós vamos dividir o valor que ela ganha por semana, certo? Dividido pelas horas que ela trabalha na semana. Se ela trabalha só 5 horas, então quanto que ela ganha por hora? R$50. Vocês concordam comigo? O que mais que a gente vai fazer de conta agora? Se ela ganha R$50 por hora, eu vou dividir isso por 60. Então eu sei quanto que ela ganha por minuto. E quanto que vai dar? 83 centavos. Veja, 83 centavos. Então, se essa pessoa trabalha 60 minutos, ou seja, ou melhor, se ela fica no trono 60 minutos, ou seja, 1 hora, quanto que ela vai receber por isso? R$50. É só isso, Naim. É só isso. E esse tanto de coisa legal aqui, como é que faz? Então, vamos lá. 2 cliques aqui para a gente entrar na fórmula. A conta, galera, é essa aqui, ó. Remuneração bruta dividido por 4, eu tenho a remuneração da semana. Nesse exemplo, 250. 250 dividido por C8. O que é o C8? A carga horária da semana. Então, 250 dividido por 5, R$50. Então, tudo isso aqui é quanto que ela ganha por hora. Depois eu divido por 60. Então, eu tenho quanto que ela ganha por minuto. E agora eu multiplico por C11. O que é C11? Quanto tempo que ela fica no trono. Então, essa continha simples aqui de divisão e de multiplicação traz para mim quanto que ela ganha. Nós temos a função texto para formatar isso como dinheiro, tá? E aí nós temos um monte de texto concatenado. Olha só, parabéns pelo seu excelente trabalho. O que é Caract 10? É simplesmente para pular para a linha de baixo e o texto ficar mais bonito. É como se fosse um Alt Enter, ok? E aí eu estou concatenando todos esses textos. Olha só, a gente pode até fazer assim para ficar mais organizado, ó. Esse se e i aqui, ele simplesmente está vendo se os campos estão vazios ou não. Porque se os campos estiverem vazios, eu não quero nada. Eu vou retornar, olha só, preencha todos os campos, tá vendo só? Então, é isso aqui, galera, ó. Vou recortar tudo isso aqui para vocês verem que legal, ó. Ctrl X. Olha que bacana. Então, aqui, ó, eu tenho o se verdadeiro e aqui o se não. Ou seja, se todos esses campos estiverem vazios, eu vou fazer isso aqui, preencher todos os campos. Então, tá grande, né? Porque eu concatenei um monte de coisa, mas tá muito simples, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, pular tudo para a linha de baixo, para ficar mais interessante da gente ver.
Deixei tudo organizadinho aqui, mas basicamente eu tenho a frase: parabéns pelo excelente trabalho, pulei para a linha de baixo. Sua defecação foi remunerada em... Pulei para a linha de baixo de novo. Aí aqui a gente tem o valor formatado, tá vendo? Aí eu concateno com o, de novo, ó, função texto. E que texto que é esse? É agora. A função agora retorna para mim o momento atual. E eu formato ele em hora, minutos, dia, mês e ano. Olha que legal. Então, mais duas funções aqui para trazer a data e a hora atual. Vamos fazer esse mesmo teste aqui, né? Que a gente fez. Vamos só voltar aqui para 1 minuto, ó. 83 centavos por minuto. Então, vamos lá, ó. Aqui é o nosso aplicativo. R$1.000, beleza? R$1.000. A pessoa trabalha só 5 horas por semana. Que vida boa. 1 minuto que ela fica sentada no trono. Vocês vão aprender tudo isso, galera. Olha que bacana. Então, aqui deu quanto? 83 centavos, beleza? Da mesma forma, se eu trocar aqui para 60 minutos, né? Ela fica no... para você fazer os testes, mas nós vamos criar esse aplicativo aqui do zero, beleza? Vamos aqui em extensões, e esse aqui nós vamos criar do zero mesmo, ó. Extensões, eu deixei aqui, ó, em branco pra gente. Por quê? Para a gente relembrar, galera, eu sempre vou aconselhar vocês a fazerem isso no VS Code. Então, eu criei o meu projeto aqui no VS Code, porque ele estando no VS Code, ele está pronto para você importar para qualquer site depois. Então, você pode hospedar no Google Planilhas, mas você também pode hospedar em qualquer outro lugar. Então, ele está completamente feito aqui no VS Code e é aqui que a gente vai ler e estudar ele um pouco, beleza? Olha só, nós temos aqui os metadados, né? Nós não vamos mexer em nada, o nosso jQuery já está aqui. Eu nem sempre vou ficar falando isso, galera, porque a gente já sabe, né? A gente já tem lá o nosso template padrão que a gente precisa trabalhar com ele, beleza? Como eu estou fazendo aqui no VS Code, eu já coloquei aqui essa funçãozinha chamar, que vai incluir lá no Google Planilhas para a gente o arquivo de estilo, e aqui embaixo eu coloquei também para incluir no HTML, né, o nosso arquivo de script, beleza? Tá. E aqui, ó, eu tenho os dois áudios, galera. Isso aqui é bem legal para vocês. O site que a gente usa para fazer isso aqui é o Catmoy. Eu já expliquei para vocês como que esse site ele é importante, porque ele é 100% gratuito. E aqui no Google Planilhas, ó, a gente não consegue subir arquivos de áudio. Você até consegue subir arquivos de áudio aqui no Google Drive, porém ele não permite que você use diretamente no HTML. Para você conseguir usar um áudio aqui no HTML, ele tem que ter esse formato aqui, ó. Ele tem que terminar com MP3 ou outro formato de áudio. O final dele tem que ser um link direto que tem, tá vendo só, a extensão do arquivo de áudio. Então, ó, vou colar esse link aqui para vocês verem. Olha que interessante. Ele tem o arquivo direto do áudio. Então, você pode jogar Catmoy no Google, ó. E olha só, já vai aparecer o primeiro aqui, ó. O site é catbox.moy. E aqui você pode subir o seu arquivo de áudio, ele já vai te dar o link. Você copia e cola o link de áudio aqui no seu código, beleza? Então veja, eu tenho dois áudios aqui. Um áudio que eu chamei de peido e o outro áudio que eu chamei de cagada. São os dois sons que a gente está usando no código, beleza? Campos que a gente realmente precisa usar aqui, galera. Nós temos um input, olha só, da remuneração, beleza? Olha aqui, ó, um input. E eu sempre coloco o ID, porque eu recomendo vocês terem esse costume de colocar os IDs, porque dessa forma você ataca o item diretamente pelo ID, que é único. Não corre o risco de mexer em coisa errada no seu código. Então eu coloco o ID em todos os campos que eu vou precisar mexer com o código, beleza? Aqui, galera, ó, isso aqui é interessante, ó. Esse input mod, depois quando vocês estudarem aí o HTML e CSS, vocês vão ver mais opções. Mas aqui quando você coloca isso daqui, já define que ele é numérico. Quando você está no celular, a pessoa clica no campo, só aparece números para ela. Então não corre o risco dela digitar uma outra coisa. Então é legal você colocar um input mod aqui, ó. Isso muda o teclado que vai aparecer para o usuário quando ele clica no campo, beleza? E como a gente quer uma remuneração em dinheiro, é interessante você já colocar aqui, beleza? Então a gente vai trabalhar com o campo de remuneração, vamos trabalhar com esse campo aqui que é um select para selecionar as horas, um outro campo que também é um select para selecionar os minutos, que é o minutos no trono, beleza? Basicamente são os três campos que a gente vai ter e nós vamos ter também um botão, que eu chamei ele de calcular.
e nós temos o ID dele também, que eu chamei de calcular. Tranquilo? Né? Como de padrão, nós não vamos ficar mexendo aqui no CSS, tá? Vocês vão estudar isso depois para ficarem craque em design. Nós vamos direto para o script, que é o que nos interessa. Quando tem, olha só, nós temos essa função aqui, document.read, né, usando o jQuery, que é o que? Quando o documento for carregado, tá? Nós vamos chamar essa função aqui, ó. Tá até escrito errado o nome dela, mas está funcionando, então deixa. Que é o atualizar select, beleza? Eu tenho o costume, galera, de fazer isso daqui com vocês, ó. Olha só, usar aqui uma função de seta, que também funciona muito bem, tá? Essas duas coisas aqui, ó, são praticamente a mesma coisa, isso e isso, tá? A diferença é, quando eu uso um documento.read, tá? Eu garanto que eu só vou rodar essa função quando todo o documento for carregado, porque dependendo, se o seu documento for muito pesado, ele demora alguns segundos para carregar, se a sua página tiver vídeos, imagens pesadas, entende? Então pode ser interessante você só rodar o código, dependendo do tipo de código que você tem, você só rodar ele depois que o documento for lido, tá? Então aqui o nosso código, né, que é a nossa inteligência artificial que nos ajuda a preencher o código, ele sempre sugere que a gente use isso aqui, o documento.read. Eu acabo usando ele, mas eu aprendi, né, e ensinei para vocês também que isso aqui é a mesma coisa, que é uma função de seta, tranquilo? Então vamos lá. Quando o documento for lido, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar para a gente os selects. E aí, galera, a gente viu isso aqui até na aula anterior aí, né? A gente prefere atualizar os selects pelo JavaScript, porque senão a gente teria que vir aqui no HTML, olha só. Vamos pegar aqui, ó. E tá vendo que eu só tenho uma opção aqui, que ela tá até vazia, e eu teria que ficar colocando aqui 60 opções. Então ficaria gigante o HTML. Então é muito mais interessante a gente usar o append, olha só, né, que é uma função aqui do JavaScript, né, e do jQuery, né, para a gente poder dinamicamente preencher. Então eu tenho um for que vai de 1 até 60, eu tenho a variável ir, né, e aqui eu simplesmente, ó, o texto que eu colocaria lá no select, eu dinamicamente vou preenchendo ele com z e preencho lá de 1 até 60, beleza? Então eu faço isso com horas semanais e faço isso com minutos no Trono, que os dois campos vai de 1 até 60, beleza? Aí, galera, a gente está usando um blur aqui. O blur, para quem não lembra, é quando o campo perde o foco. Então os dois são interessantes. O focus e o blur. O focus é quando o campo recebe foco, a gente faz alguma coisa. E o blur é quando o campo perde o foco. Então, ó, vamos rodar esse código aqui, ó, clicar aqui para abrir ele. Olha só o que acontece. Quando aqui eu cliquei, então ele recebeu focus. Eu não estou fazendo nada. Quando eu digito 1000 e dou um tab, ou seja, eu saí do campo, olha só, tocou a musiquinha de peido. Beleza? Por que isso acontece? Porque eu tenho esse evento blur aqui. E o que eu estou fazendo? Peido.play. Olha que legal, galera. Isso aqui é um padrão, galera. Vocês precisam usar desse jeito, tá? Peido é o ID do áudio. Vamos vir no HTML para relembrar. Olha só, tá vendo que eu sempre pego pelo ID? Sempre pelo ID, porque assim eu garanto que eu estou pegando esse áudio aqui. E aí, ó, é esse formato aqui que a gente precisa usar para dar play nele. Não pode ser peido.play direto. Tem que colocar o 0 aqui, ó, entre colchetes, .play. Beleza? E aí, eu estou colocando description fade out, ou seja, eu estou ocultando os textos, que são as mensagens que a gente cadastrou aqui, ó, para aparecer o resultado, tá? Como não estão todos os campos preenchidos, essa mensagem aqui ela não faz sentido, então é por isso que a gente oculta ela. Então eu tenho o blur. Aqui eu não estou usando o blur, por quê? Porque o select, ele não é blue, ele é change, né? Ele recebe uma mudança. Então, ó, quando esse campo change, ou seja, quando esse campo mudar de horas semanais, eu também vou tocar a musiquinha do peido e eu também vou ocultar, dar um fade out na descrição, tá vendo só? Então, da mesma forma, olha aqui, ó, quando eu venho aqui e coloco 9, faz o barulhinho. Se eu troco para 6, faz o barulhinho. E automaticamente, vamos fazer um cálculo aqui, ó. R$1.000, vamos colocar o 5 e vamos colocar o 1. Vai dar e clicar em calcular. Agora, galera, se eu vier aqui e trocar de 5 para 6, ó,
Tocou a musiquinha e deu um fade out no texto, tá vendo só? Então, eu coloco esse fade out porque a pessoa, se ela alterou qualquer campo, ela precisa calcular de novo, entende por que eu fiz isso? Então, garante, porque senão vai ficar uma mensagem errada lá, tava 83 centavos, só que ela mudou a carga horária, não é 83 centavos mais. Então, para garantir que o usuário não vai ter informação errada, toda vez que ele mudar qualquer campo aqui, a gente dá um fade out na descrição, para obrigar ele a ir lá e clicar no botão novamente, beleza? E aí, galera, ó, quando ele clicar no botão, né, ó, tá aqui embaixo, ó, calcular, que é o ID do botão, calcular.click, eu chamo a função resultado. Olha que legal. Então, a grande mágica aqui, na verdade, ela é, vou até trocar isso aqui de lugar, ó, tá? Vamos pegar essa função toda aqui, ó, que ela, Ctrl X, né, ela é, na verdade, ó, o cálculo da cagada. É isso aqui, ó, comentou, né? Isso aqui que é o cálculo da cagada. Então, quando você clicou lá no botão, chamou a função resultado. O que a função resultado faz? Ela tem uma variável para pegar a hora. Olha que legal. Tá vendo só? Agora. E ela pega essa variável agora e converte ela para o formato brasileiro de 12 horas. Olha que legal. Tá vendo só? Então, agora pegou genérico do navegador a data atual. E aqui ele armazenou nesse formato aqui, o PTBR, que é o formato brasileiro, 12 horas igual a false. Então, ele formata nesse padrão aqui. Tá vendo só? Horas, minutos e segundos. É isso aqui, galera, se vocês quiserem pegar outro formato, basta copiar esse formato e pedir para o ChatGPT, DeepSeek, Gemini, para alterar para o formato que vocês quiserem, tá? Tem lá no nosso arquivo de jQuery também isso daqui. E aqui embaixo eu tenho uma outra variável chamada data atual, tá vendo só? Que também vai pegar essa data aqui e vai formatar ela agora, olha só, para dia, mês e ano. Olha só o formato que eu quero, tá vendo só? Então eu armazenei uma variável de data atual e uma variável de hora atual para a gente concatenar no texto lá final, lá embaixo, beleza? Aqui, ó, nós temos aqueles 3 campos lá que a gente definiu no HTML, que é a remuneração, as horas e os minutos. E aí a continha, galera, a mesma continha que a gente fez lá na planilha está feita aqui, ó. Remuneração dividido por horas vezes 4, dividido por 60 vezes os minutos que ficou no trono. A mesma conta, tá? Mesma conta feita aqui. Então, isso aqui que é o cálculo, na verdade. Tudo se resume a isso aqui, ó, que eu chamei de cagada, tá? E aí aqui, ó, eu estou convertendo essa cagada para o formato de moeda. Por que é importante isso? Porque senão vai ficar um número com casa decimal, um número feio. Aqui, quando eu coloco no formato de moeda e BRL, ele já coloca o cifrãozinho do real, já coloca tudo corretamente pra gente. Tranquilo? E aí, galera, então, ó, o grande segredo aqui, na verdade não é segredo porque é simples, né? Mas o objetivo fim dessa calculadora é essa variável cagada, porque é ela que está calculando de fato. Então, olha só, tudo isso daqui, né, a gente está trabalhando a imaginação, a parte visual para o usuário, porém, o cálculo é feito só nessa aqui, ó. É tudo muito simples. Uma outra coisa que eu acho importante, galera, é a gente tratar os campos, né? Por quê? O usuário, ele pode vir aqui, ó, vamos atualizar isso aqui, dá um F5, ó. O usuário pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, dar um DDD, tá vendo? E se eu clicar em calcular, aí, olha a mensagem, por favor, insira uma remuneração válida. Isso é muito importante, porque o usuário, ele pode digitar sem querer qualquer coisa que não seja o valor que a gente quer aqui. Então, a gente precisa trabalhar, vocês precisam trabalhar nos códigos de vocês. Então, eu fiz questão de colocar esses ifs aqui, galera. O que esse primeiro if tá verificando? Ele tá verificando se essa variável remuneração, se ela não é um número. Então, se ela não for um número, porque eu quero um número, se ela não for um número e se ela for menor ou igual que 0, eu vou fazer o quê? Eu vou ocultar a descrição, porque eu vou apagar o que tiver escrito lá e eu vou mandar esse alerta. Por favor, insira uma remuneração válida. E eu dou um return, ou seja, eu não continuo meu código, eu não vou fazer os cálculos, entende? Eu paro por aqui. E outra coisa legal da gente fazer é isso aqui, galera. Todos esses campos, eles são campos de textos. Então, a remuneração que o usuário digitou lá, ela é um texto, tá? O que eu faço com esse parse float aqui, ó? Ele está, na verdade, convertendo para número. Isso aqui é importantíssimo, tá? Parse float converte o texto dessa variável remuneração para um número. Isso aqui é fundamental para que a gente consiga fazer os cálculos. Beleza, galera? Então, lembre-se disso. Você precisa converter as variáveis lá de texto para número também, tá? Olha só que legal. Então, voltando para cá, né? Se eu já identifiquei que a remuneração ela não é dentro do padrão que eu espero, eu dou esse alerta,
correto? E o que eu posso fazer também? Eu posso colocar aqui um foco no campo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse campo chama remuneração. Ó. Então vamos vir aqui e vamos fazer isso aqui, ó. Remuneração.focus. Tem que escrever corretamente, galera. Senão, ele não vai entender. Remuneração.focus. Porque com esse focus aqui, galera, o que que acontece, né? O campo ele vai ser, né, além de eu trazer o alerta para o usuário, eu já mostro, né, eu já clico no campo, já foco nele para o usuário ver que ele precisa preencher ele corretamente. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, se eu digitar um texto nada a ver aqui e tentar calcular, olha só, por favor, insira a remuneração válida, tá vendo? E ele volta para cá e já clica no campo. Isso é muito interessante. Eu poderia até limpar esse campo, né? Vamos fazer isso também? Eu posso, quer ver, ó? Eu posso vir aqui, ó. Então, antes de dar o foco, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, se eu já identifiquei que está errado, eu posso fazer isso. Aí fica a critério de vocês. Eu acho também interessante não fazer isso para mostrar para o usuário que ele digitou errado. Porque se você apaga, às vezes ele nem viu o que ele digitou. Entende? Mas é uma possibilidade, ó. Vou mostrar e depois eu vou apagar porque eu não quero, ó. Coloquei um monte de D. Clico em calcular. Olha só, ele traz a mensagem, foca e apaga. Tá vendo só? Mas eu não vou apagar. Porque eu acho que é interessante deixar lá para o usuário ver o que ele digitou, ó. Então vamos salvar. Vamos colocar um monte de D aqui, vamos pedir para calcular e só foco no campo, tá vendo? Traga a mensagem de alerta e foco no campo. O que a gente pode fazer agora então? Vou deixar desse jeito, já está salvo. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, com o campo de horas. Qual que é a vantagem de usar, né? Mais uma vez, uma das inúmeras vantagens da gente desenvolver os nossos códigos aqui no VS Code. Olha só, quando a gente faz isso, ele não sugeriu nada para mim. O que eu vou fazer? Às vezes acontece isso. Eu vou salvar esse código, vou fechar e vou abrir de novo, porque eu quero que o código me ajude a preencher. Às vezes ele dá esses bugs aqui, galera, ó, mas eu fechei, tá vendo só? Abri de novo, tá? Como eu já fiz para esses dois campos e os outros ifs são iguais, eu quero que ele me ajude a preencher aqui. Ah lá, ajudou. Então, eu só dou um tab, olha só. Ele já entendeu que eu quero dar um focus. Então, aqui finalizamos. Agora, a gente vai para o último, que é o dos minutos sentados no trono. Vou dar o Enter aqui e esperar. Ah lá, ó, ele já identificou, já pegou o ID certinho dos minutos no trono. Claro que a gente tem que conferir se ele está fazendo certo. Mas quando você tem uma lógica que é parecida, ele entende muito bem. E aí, quando ele não estiver autocompletando para você, basta você fechar o VS Code e abrir de novo que, né, ele vai voltar. Então, galera, ó, se todos os... Então, vamos recapitular a lógica, né? Se ele passou no primeiro filtro aqui, ó, e tem um número aqui e ele é maior do que 0, né? Vamos dar um exemplo lá, ó. Por exemplo, ó, vamos abrir aqui o código. Então, ele vai passar no primeiro código, ó, vamos no primeiro teste. Coloquei aqui R$1.000, beleza? Se eu clicar agora no calcular, o que ele vai fazer? Por favor, insira uma cagada. Desculpa, por favor, insira uma carga horária. Por que isso? Porque ele passou no primeiro teste, que é esse, e então ele caiu no segundo, que é um outro if. Agora, veja que esse if, ó, a gente tem aqui, ó, fez o if, passou direto por ele. Agora a gente tem um outro if. Nesse aqui ele não passou. Então tem uma hierarquia de if. Ele tenta o primeiro campo. Então, se eu já errei no primeiro campo, ele já manda eu preencher de novo o primeiro campo. Se eu errei o segundo campo, ele já manda eu preencher o segundo campo. E aí depois o terceiro campo. Se ele passou nos 3 testes, aí sim eu entendo que tá tudo certo. Eu posso vir para o else. E o que é o else? É a gente verificar agora, não precisa aqui, né? Porque a gente já verificou. É a gente, na verdade, agora verificar o cálculo, né? Recuperar, na verdade, essa variável. E veja que aqui eu estou colocando uma HTML dentro da descrição, que inicialmente ela é vazia. Né? A descrição, veja aqui no HTML, vamos achar ela aqui, ela vem vazia, é uma div aqui vazia, tá vendo? E agora a gente vai alimentar ela, olha só, um texto literal, tem aqui para pular as linhas, tá vendo? O BR para pular a linha, mas esse aqui é um texto literal que a gente vai colocar dentro do HTML e aí tem spam, olha só que legal, tem um spam porque eu coloquei uma classe nele que está lá no nosso CSS para ficar bonitinho, formatado. Tá? Então aqui ó, é um texto literal para a gente colocar variável aqui dentro, mas observa que é um texto que tem spam aqui dentro também. E no final eu coloco a variável data atual e a hora atual. Bacana, né? E aí depois que eu preenchi o HTML, eu dou um fade in no description. Olha que legal. Dou um fade in nela para ela aparecer. A gente pode até colocar aqui, ó,
500 milissegundos, por exemplo. Quando eu inicializo, ó, ela tá vazia. Então, na verdade, a gente pode dar um description.fadeout no início da página, porque mesmo que ela estando vazia, a gente quer ocultar ela, tá vendo? Ó, a inteligência artificial código já me sugeriu fadeout. Tá vendo só? Então agora isso aqui vai funcionar. E eu também dou, olha só, no finalzinho aqui, um play no som de cagada, que é o som que eu mostrei para vocês. Então agora a gente viu tudo. Vamos pro teste final. Ó, R$1.000. E aí se eu tentar clicar, ele não deixa. Insira uma carga horária. Se eu coloco a minha carga horária, vamos fazer com o salário mínimo? R$1.500. Se eu coloco uma carga horária aqui de 44 horas semanais, e eu coloco a pessoa ficou 15 minutos no trono, aliás, não vou colocar nada aqui, vou pedir para calcular, preenche o campo de minutos, tá vendo? Caiu no terceiro if. Se eu coloco agora 10 minutos, por exemplo, agora sim eu posso... Tanto a cagada quanto o valor da cagada, eles estão formatados, ó, com uma classe diferente. Vamos olhar essa classe aqui, ó. Com essa classe, ó, cagada text. Cagada text e cagada text, tá vendo? Para formatar esses dois textos aí. Tranquilo, galera? O que a gente vai fazer agora, então? Para finalizar esse vídeo, a gente já brincou no VS Code, já viu no meu site, agora simplesmente a gente vai trazer esses códigos para cá, ó. Index. Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, beleza? Vou fazer a mesma coisa com os outros dois e já volto. Colei os 3 arquivos, né? Agora a gente vai vir aqui no código, que eu vou até renomear ele, porque aqui na verdade é o nosso do get. Aqui a gente está chamando, ó, o index dentro da nossa função do get para transformar isso em um aplicativo, beleza? O nosso arquivo chamar, que vai o quê? Incluir aqui para a gente, né, o nosso arquivo de estilo e o nosso arquivo de script, não é isso? E nós temos também o modal, caso você queira testar antes de implantar o aplicativo. Eu vou fazer esse teste, é sempre bom, né? Porque a gente perde tempo implantando ele, né, colocando em produção. Então vamos rodar o modal para ver se ele está funcionando. Ó, abriu. Olha só que legal, que lindo, funcionando perfeitamente, galera, maravilhoso o nosso aplicativo. Então agora a gente pode vir e implantar ele. Como que a gente implanta mesmo? Vocês lembram? Vamos clicar em implantar. Como é a primeira vez, eu venho em nova implantação. Aqui eu vou colocar cagada remunerada, beleza? Cagada remunerada. Qualquer pessoa, tá? Eu vou executar como eu mesmo e qualquer pessoa pode executar. Vamos implantar isso. Ó, tá aqui o link que ele gerou pra gente, tá vendo? É o que eu disse pra vocês, ó, é a mesma coisa que tá no meu site, só que é o link do Google. Se a gente rodar aqui agora, ó, vamos testar aqui se tá funcionando legal. Tá funcionando, quer dizer, vamos testar, né? R$1.000, aquele que dá 83 centavos lá. 5 horas... 1 minuto, calcular. Olha que legal, tá funcionando. Funcionando, só que tem uma coisa que eu acho legal de fazer com vocês, galera, que é o seguinte, para ficar um nome aqui, ó, esse modelo aqui, ó, do Get, eu não estou usando ele mais, tá? Já está atualizado para a gente aqui na plataforma e eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui na pasta do curso. A gente vai vir aqui na estrutura padrão do AppScript e vocês vão observar aqui, ó, nessa parte do GS, que a nossa função do get, ela está diferente, ó. Vou copiar ela. Por que ela está diferente? Porque é mais moderno desse jeito aqui, tá? E aqui eu posso colocar o nome do aplicativo. Eu vou colocar cagada remunerada, beleza? E eu posso usar ele nativo ou iframe. Eu vou colocar iframe, beleza? Então você tem as duas possibilidades, você pode testar, ver se tem alguma diferença. Então eu vou vir gerenciar, né, porque ele já está implantado, e agora eu posso vir em nova implantação, beleza? Mantenho aqui qualquer pessoa, eu vou implantar. Lembrando que, mesmo eu marcando ali, vou copiar o link de novo, mesmo eu marcando qualquer pessoa, para que realmente qualquer pessoa possa usar aqui a própria planilha, porque o código está aqui dentro da planilha, vocês lembram, né? Eu tenho que vir aqui também compartilhar e tem que estar pelo menos leitor, não precisa estar editor, mas qualquer pessoa com o link tem que estar leitor, senão não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir editar. Beleza? Vamos atualizar o link agora, o link novo. E
E vamos ao nosso teste final. R$ 1.500. Carga horária semanal 5 horas. Tempo no trono 1 minuto. Tudo certo com o nosso aplicativo. O que eu notei, galera? Não está fazendo som aqui no Blur, né? Quando a gente sai do campo. Vamos olhar aqui o nosso código. Se ele está certinho, ó, o nosso código de script. Tá certinho, galera, ó. Quando dá o blur no campo, tá vendo só? Tem o peido.play aqui, ó. Vocês notaram que não tá fazendo barulho de peido? Vamos ver aqui no HTML se o peido tá aqui. Ele tá certinho, ó. Peido.html. Ah, já sei, galera. Aqui tá o erro, ó. O erro está porque, veja, aqui eu tô chamando de peido. Tá vendo só? MP3. Foi muito bom dar esse erro finalzinho aqui pra gente brincar, ó. O peido, galera, ele na verdade, né, ele tava lá no meu arquivo. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, eu tenho som de peido. Olha aqui, ele aqui. Tá vendo? Mas ele não tá no Drive, no Google Drive. Então, o que a gente vai fazer, ó? Bom que a gente faz ao vivo aqui, ó. Vamos lá no catbox.moy e vamos subir esse arquivo de peido, ó. Como que a gente vai fazer isso? Tá aqui a pasta da cocoladora, né? Vamos abrir ela e aqui tá o som do peido, ó. Agora sim, ó, eu vou subir ele. Deu erro, galera. Infelizmente, ó, bem na hora que eu queria fazer com vocês, isso aqui de vez em quando acontece. O site ele acaba ficando fora do ar. E aqui onde está peido.mp3 a gente vai trocar pelo som que a gente quiser, né? Eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó, aqui ó, do Catmoy, tá vendo? Ó, se eu copiar isso daqui e substituir aqui, vim aqui em gerenciar, né? Sempre que eu troco qualquer coisa, tá vendo porque que eu gosto de testar mais lá no iframe, né? É mais fácil de testar, porque toda vez eu tenho que fazer isso, ó. Implantei, vamos testar. Agora na hora que eu der o blue já deve funcionar. Olha aí, já funcionou. Mas na minha cabeça não faz sentido porque é um som muito longo, né, para toda vez que você editar alguma coisa. Então eu vou deixar aqui do jeito que estava mesmo. Peido.mp3 e depois eu mesmo, talvez quando você assistir essa aula, eu já tenha vindo aqui trocado, tá? Mas se você quiser colocar um som de peido aí que você quiser, você pode baixar, converter para MP3, subir ele lá no Catmoy, beleza? Por enquanto eu vou deixar sem som, tá certo, galera? Porque eu prefiro sem som do que com aquele som lá. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá? E aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!